lembrando o livro, tá? Síndrome do Imperador. Vou estar mostrando ele aqui. No nosso capítulo 3, o nome dele é A Realidade das Crianças e dos Adolescentes Imperadores. Perigo à Vista. É um capítulo, né, que a gente estava conversando inicialmente, ele é bem intenso com algumas coisas. Então, assim, uma coisa que eu já acho importante a gente trazer aqui é que ninguém está trazendo uma receita de bolo de como você deve lidar com o seu filho ou não. O que a gente está propondo aqui é fazer algumas reflexões, trazer algumas pontuações, e aí, obviamente, vocês vão adaptando com as crianças na casa de vocês, de acordo com a realidade de vocês, né? Então, você quer começar, Cíntia? Vamos lá, né? Deixa eu só pegar aqui minha caneta de sempre, que eu gosto de estar com papel na mão, porque vai surgindo algumas perguntas às vezes, né? E eu gosto de estar aqui já com meu lápis na mão. Então vamos lá, né, gente? Nesse capítulo, logo no início aqui, deixa eu dizer a página, né, que a gente tá, que é o primeiro, estamos no capítulo 3, né? Na página 41. E aí, o início dele, ele fala que nos últimos anos verificou-se o aumento do número de pessoas que se enquadram no perfil narcisista. E aí, quando ele fala, né, desse perfil narcisista, então eu quero abrir um parênteses e explicar o que é esse perfil narcisista. Porque muitas vezes o senso comum acha que o perfil narcisista é aquela pessoa que fica se olhando no espelho, né, que gosta de se olhar e tudo mais, porque tem a questão do mito de Narciso, se olhando no espelho e tudo mais. Só que aí o perfil narcisista, que ele é prejudicial, né, existem algumas características, tá? Então, assim, a pessoa narcisista, né, de uma maneira que é prejudicial, são pessoas que são, ele fala até que fala assim, insuportavelmente competitivas. Então, assim, a gente precisa ser competitivos, mas aquela competição saudável, aquela competição comigo mesmo, ou às vezes eu tenho uma profissão que, tipo assim, principalmente um exemplo de um vendedor, e aí existe aquela competição interna, assim, mas uma coisa saudável, né? Mas a pessoa narcisista não, ela quer estar sempre em primeiro lugar, né? E ela acredita sempre que as experiências dela têm muito mais valor do que as dos outros. Então, assim, eu sou sempre o melhor, minhas histórias são sempre as mais interessantes, né? Outra coisa também, elas não ouvem o outro, porque, assim, para a pessoa narcisista, não importa a vida do outro, a história do outro, a trajetória do outro, né? Então, olha só, a gente daí você já vê, assim, que é uma coisa bem, né? Outra coisa também do narcisista, ele precisa se apoiar no outro para se sobressair. Então, é aquela pessoa que, tipo assim, ela usa a pessoa de escada para ela chegar onde ela quer, né? Para subir o degrau. Ao invés de ela subir o degrau de, tipo, a escada ali da vida, ela sobe o degrau, tipo, botando o pé, tipo, na cabeça do outro mesmo. Então, assim, ela não tem essa questão da receptividade e essa incapacidade de ajudar os outros, né? E aí, se alguém próximo a essa pessoa que tem esse perfil narcisista estiver passando por um mau momento, o narcisista ele não vai dar a menor importância. Então, olha só, né, como é uma coisa assim, bem, bem profunda. Só que quando ele se sente mal, ele quer ser o centro das atenções. Então, ele não está nem aí para o outro. Isso é o quê, né? A questão da falta de empatia, né? Então, assim, ele sente a necessidade de esconder seus defeitos a todo custo. E aí ele pega a sua insegurança e transforma numa falsa fortaleza. Então, aquelas pessoas assim que se escondem, que está sempre querendo se autoafirmar, né? Mas no fundo é aquela insegurança. Não tolera críticas, né? Então, e às vezes, como a gente já viu, tipo, principalmente, vamos pensar nas redes sociais hoje em dia, porque nós estamos bastante expostos hoje, né? E estamos suscetíveis a críticas. E aí a pessoa narcisista, ela não suporta as críticas e acaba que ela sai da rede social porque ela não vai aguentar as críticas, né? E aí, por fim, não consegue aceitar que na sua vida haja dor,
Porque é intolerante à frustração. Então, por que que ele fala aqui nessa questão do aumento das pessoas com perfil narcisista? Então, lembra que a gente falou no capítulo anterior das competências socioemocionais, de como é importante, desde cedo, se trabalhar essas competências socioemocionais? É justamente porque quando a gente chegar na fase adulta, a gente precisa dessas competências. Por quê? Porque se não for trabalhar dessas competências, aquela criança, aquele adolescente pode se tornar uma pessoa com esse tipo de perfil narcisista. E aí hoje a gente vive num mundo que é altamente competitivo, né? E a questão também do imediatismo. A gente sabe que hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. E aí, quando a gente fala disso, geralmente a gente fala assim, essas crianças, esses jovens querem tudo na hora e tudo mais. Mas a gente também se acostumou com essa facilidade. A gente também se acostumou, né? Então, acaba que até o próprio adulto, ele termina por ser uma pessoa imediatista, se ele também não se trabalhar. Então, por isso que é importante que os pais também trabalhem esse autoconhecimento, para que ajude, né, seu filho, né? E aí, outra característica também que ele fala do mundo de hoje, a questão do consumismo, que é muito maior. Antigamente, a gente se contentava com poucas coisas, né? Com coisas mais simples, e hoje em dia não. Hoje em dia, o consumismo é muito maior. A questão até as propagandas para as crianças são bem apelativas, então a gente precisa ter muito cuidado, né? E justamente em orientar essas crianças desde cedo, porque não é fácil, né? Porque a criança, o cérebro da criança, ele não está totalmente formado. A gente falou no primeiro capítulo um pouquinho sobre isso. E aí, como aquela parte do cérebro, que lá na frente ele vai falar um pouquinho também, né? Não está ainda preparado para essa questão do longo prazo. Então, o próprio cérebro da criança, ele é imediatista, porque ele não entende que existe o amanhã. Para a criança, só existe o hoje. Então, por isso que a gente dá sempre uma dica para... Quando a criança ela já apresenta características de ansiedade, de trabalhar com um calendáriozinho para a criança. Então, exemplo, como eu já ouvi relatos de mãe assim, olha, meu filho, minha filha... É assim, se a gente disser assim, vamos pra praia domingo, pronto, já passa a semana todinha, ela nervosa, ela ansiosa. Por quê? Porque ela não tem ainda aquele raciocínio que a gente tem, que tipo, hoje é quinta, então faltam quantos dias para o domingo? A gente tem essa noção, a criança não tem. E aí, as crianças geralmente ficam perguntando, hoje é domingo? Hoje é domingo, né? Então, eu me lembro... Ou na viagem, né? Já chegou. E aí, pronto, às vezes quando tem o aniversário da criança, que aí diz, olha, seu aniversário vai ser tal dia, sei que lá. Hoje é meu aniversário, já chegou o dia do meu aniversário. Então, assim, é bem interessante que se trabalhe. Pega um calendário só para criança, né? Para se trabalhar isso aí, mostrar assim, marcar, olha, a gente tá em tal dia. E incentivar a criança a ir marcando lá no quadradinho, olha, hoje é esse dia. Então, tipo, no domingo, vamos imaginar que, tipo, domingo é aniversário, né? E essa criança está ansiosa pela festinha e tudo mais, mesmo sendo só em família, mas para a criança sendo um bolinho, cantando parabéns para ela, tá ótimo. E aí, você, tipo, aí acorda todo dia quando acordar, diz, olha, hoje é quinta, ou vamos contar quantos dias faltam? Isso aí vai trazendo, né, uma maior segurança para essa criança, ela vai entendendo a questão do tempo e tudo mais. Mas sempre lembrar que o trabalho com a criança é sempre muito lúdico. Tem que ser muito lúdico, né? Não é da maneira que a gente pensa, não é nosso raciocínio. Inclusive, eu dei essa dica esses dias para uma mãe, se eu não me engano foi isso mesmo, uma mãe do colégio, quanto à programação da rotina, porque a criança ficava, tá na hora da aula, tá na hora do banho, tá na hora de não sei o quê. Ela não tem a proporção das horas de relógio. Então, eu falei para ela, como era uma criança muito pequena, eu propus a ela montar com a criança, como seria uma cartolina mesmo, não precisa ser nada de outro mundo. Pegar uma cartolina e pegar imagens de revista, recortar com qual é a hora do banho, depois da hora do banho tem a hora do lanchinho, depois tem a hora da atividade, tem a hora da escola, tem a hora de meio monte de coisa.
Porque aí ela vai ver que, não, se agora eu tô no banho, falta fazer isso para chegar a hora de brincar. Ou então direcionar com, vamos supor, com a luz do sol e com a lua. Então, na hora que a lua começar a aparecer, ou que o dia começar a escurecer, é a hora de ir dormir, não, de ir lanchar, de ir jantar. E vai fazendo essa junção, porque para a criança fica mais fácil. Então, não adianta falar para ela, 8 horas a gente vai fazer tal coisa. O que é 8 horas para ela? Se quando ela está contando, ela faz 1, 3, 8, 10, ela não vai conseguir chegar, né? Então, para a criança é muito interessante ela conseguir trabalhar com aquilo que ela tem ali. A gente consegue, com recurso visual, proporcionar isso para ela vai se tornar uma brincadeira, um jogo. Então, ajuda muito, né? Quando você traz a ideia, os conceitos do narcisismo, eu acho importante pontuar o seguinte: tem alguns pais, que aí ele até fala aqui ao longo do capítulo, tem alguns pais que acabam achando interessante um filho que quer aquilo na hora, que é muito competitivo, que ele começa a incentivar porque acha que são características positivas de uma pessoa que, quando crescer, vai ter um senso ali de liderança. Porém, é uma linha muito fina que vai estar dividindo as características do narcisismo e as características de uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, de uma pessoa que tem uma personalidade ali para estar no meio competitivo. Então, se aquela criança ela recebe tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela vai estar acostumada a receber isso. E quando o mundo chegar e falar, não é assim que funciona, você tem que aprender a esperar, você tem que aprender a entender, você tem que aprender a respeitar regras, fica muito difícil. Eu estava falando com o Cintia antes da live que hoje teve uma live do autor do livro em que ele estava fazendo algumas pontuações. Eu lembro de uma que ele trouxe que eu achei muito importante. Quando uma criança pede alguma coisa para o pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero de qualquer jeito, é importante que o adulto responsável, ele pare e analise 3 coisas. Aí a primeira coisa que ele falou era assim, é bom, a segunda é faz bem, e a terceira tá na lei. E aí ele trouxe a ideia de que não precisa ser na lei punitiva, mas a lei da vida, a lei de respeitar as pessoas, a lei de um modo geral. Então, eu pensei o seguinte, ele trouxe, né, a ideia, por exemplo, da Netflix. A criança quer ali assistir uma série durante 2 horas até 2 horas da manhã. E aí começa o adulto faz aqueles questionamentos. É bom? Sim, é bom. Realmente é gostoso, né? Tá na cama, tá lá assistindo. Mas vai fazer bem? Obviamente que não vai. Então, a gente já tem ali o primeiro não para ser repensado. E aí vem a terceira pergunta, tá na lei? E se você entrar na lei biológica, falando de que a gente precisa ter as horas de sono, a resposta também vai ser não. Então, eu acho que são 3 pontos que a gente consegue direcionar muito bem na hora da gente poder tomar alguma decisão com as crianças. Porque, como a gente falou agora no início, não vai existir uma regra. É isso que você tem que fazer com o seu filho e pronto, fim, acabou. Não dá, isso é impossível. Tá? O que a gente consegue fazer são direcionamentos, mas eu acho que o mais importante é justamente a ideia de que é uma criança e um adulto. E o adulto, ele tem que estar ali enquanto ser responsável. Porque por mais que fale assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, quero ser o melhor amigo da criança, se você não impõe limites, você vai se tornar sempre o melhor amigo. Mas quando chegar lá na frente, você vai precisar falar, não é assim. Vamos pensar nisso daqui, e ele vai dizer não. Ele vai querer lhe tratar realmente como um amigo. Então tem que ter essa separação e essa imposição de limites do adulto que é responsável. Justamente porque, como Cíntia bem pontuou, e ele também traz aqui na página, acho que é na página seguinte, na página 42, finalzinho da 42 e começo da 43, quando ele fala sobre o cérebro da gente, né? Nessa parte. Cadê? Tem uma parte que ele fala justamente do quadro da 41 para 42? Eu acho que eu não tô conseguindo acompanhar. Mentira, na 49. 49. É porque na 42 ele vai falar sobre um livro que é E o Cérebro Criou o Homem. E que ele vai falar, que fala assim, que não há distinção entre o cérebro e o corpo. E aí essa questão, né, que a gente, de unir a competência cognitiva com a competência socioemocional. Porque não se separa, né?
o cérebro do corpo. Nós somos seres integrais, né? Deixa eu pular lá para onde tu tá falando. É na página 49, que ele traz aqui, ó, que a formação do córtex Isso. pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por medir as consequências, ele só consegue estar com uma formação completa entre os 20 e os 30 anos. Isso. Tá? Então, 20 anos, minha gente, 20 anos, já tem muitos adolescentes que já têm escolhido qual é a profissão que vai, teoricamente, querer para o resto da sua vida há pelo menos 3 anos. Então, olha quanto tempo ali ele teve que tomar uma decisão de algo que ele vai fazer para o resto da vida dele. Imagina uma criança, se a gente for pegar falar especificamente sobre um público de 6, de 10 anos, ou os pré-adolescentes, quando a gente chega nos 12 anos, que tudo tem que ser bem imediatista. Então, se a gente não consegue trazer esse controle para ele, muito possivelmente a gente vai estar fazendo com que a percepção do narcisismo ele venha ali tendo esse espaço maior. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, quando você fala da questão da formação desse cérebro, que a gente só vai estar totalmente maduro entre os 20 e os 30, que inclusive em outro livro também, muito legal, que é o Cérebro da Criança, que a gente já citou aqui, acho que foi no primeiro dia, né? Que fala, né, que a média é 23, 24 anos, por aí. E aí, como o Michel falou, né, nessa idade, muita gente já vai estar na universidade, vai ter, tipo, escolhido o curso. Mas aí, quando a gente para pensar e para analisar, por isso também que existe muita desistência, né? Por isso que existe muita desistência. Tipo, a pessoa entra no curso achando que é tal coisa, achando que tá certo daquilo ali. Mas quando entra, vê que não era aquilo que a pessoa queria, vê que não era do jeito que pensava, né? Então, por isso que existe o trabalho da orientação profissional, né? E eu já puxando a sardinha do meu lado. Porque a gente, como a pessoa não tem a capacidade da maturidade cerebral para tomar decisões, e aí é onde entra o profissional para ajudar nesse contexto, trabalhar o autoconhecimento e tudo mais, né? Mas a gente sempre deixa claro, mas não é porque você participou de um processo de orientação profissional que, tipo, essa profissão que você escolheu vai ser pro resto da sua vida. Não, pode ser que chegue lá na frente e você queira fazer uma transição de carreira, né? Que é muito comum também. E aí, quando o Michel falou da questão, né, de assim, o adulto tem que se colocar no lugar de adulto. O que é que acontece? Muitas vezes os pais começam a medir forças com os filhos. E isso aí a gente precisa tomar cuidado. Porque, tipo, você já é um adulto, né? Então, você já viveu, já tem uma vivência maior. Lógico que filho não vem com manual de instrução. Não existe essa questão de ser instintivo, ser pai ou ser mãe, né? Quando a criança nasce, pronto, já aprendi por osmose como é. Não, o que a gente faz com os nossos filhos é o que a gente aprendeu com o que fizeram com a gente, com a nossa família, que a gente observa, né? E aí, por isso que é importante, tipo, lives como essa, que a gente está fazendo esse tipo de estudo, que é justamente para orientar. E, às vezes, eu já ouvi também principalmente mães, né, que a mãe, ela se sente muito mais culpada do que o pai, né, mas eu também já ouvi de alguns pais, né, esse sentimento de culpa. Eu não sei se eu estou fazendo certo, não sei o quê. Principalmente quando o filho apresenta alguma dificuldade. E aí eles começam a se lamentar. E aí eu sempre falo, né, os pais, eles erram. É claro, todo mundo é humano. Mas erram tentando acertar, né? Tentando fazer da melhor forma. E aí, principalmente, muitas vezes, tipo, o pai ou a mãe teve uma educação lá atrás muito punitiva, muito rígida, e não quer dar essa mesma educação para o seu filho, porque sabe o quanto que machucou, né? Isso eu falo emocionalmente falando. E só que aí acaba que, como não tem essa orientação, acaba que vai para outro extremo, né? Que é justamente não ter regras, né? Que é importante, porque regras é importante a gente aprender desde pequeno, desde casa. Por quê? Porque a gente vai para uma escola, vai ter regras. Quando a gente crescer, a gente vai para um ambiente de trabalho, vai ter regras,
Então, o mundo lá fora existe regras. E aí, uma questão muito importante é sempre explicar o porquê das coisas. Então, assim, não existe esse negócio de não é não e acabou. Sim, mas por quê? E aí tem muitos pais que acham isso ruim, né? Mas porque essa criança é muito questionadora e não sei o quê. Mas isso é importante, gente. Isso é importante. A gente não deve querer filhos também que baixem a cabeça. Também acho que a gente falou um pouquinho na primeira live, né? Baixa a cabeça e obedeça cegamente. Porque lá na vida real também, lá fora, isso também não é bom. Então, é importante, sim, desde pequenininho, explicar o porquê das coisas, né? É muito importante. Faz parte também desse modelo de educação que vai trabalhar com as competências socioemocionais. E aí, inclusive, tem uma parte, né, do livro que ele fala, né, que eu acho bem interessante, que é a gentileza com a firmeza. Então, você pode ser firme sendo gentil também. É fácil? Não, claro que não. Então, é por isso que existem essas orientações, né? Que é justamente para ajudar nisso daí, certo? E aí, tem uma parte do livro que ele fala assim, que antigamente a escola era exclusivamente responsável pelas competências cognitivas, por trabalhar somente com isso. E em casa, que trabalhava-se as competências socioemocionais. Só que hoje em dia, o mundo que a gente vive é muito corrido. E às vezes, esse tempo que os pais não têm, muitas vezes os dois precisam trabalhar, né? E aí, o que aconteceu? Acabou que foi para outro extremo, que tipo, jogando toda a parte da educação para a escola, que também não deve acontecer. Porque, como a gente já mencionou aqui, é muito importante que exista esse companheirismo da família e da escola. Então, os filhos precisam dessas referências, saber que tem essas referências em casa e na escola. Então, que família e escola trabalhem juntos, que se ajudem, né? Que é muito importante. Isso. Então, ele faz até a ideia. Ele traz até a ideia, né, Cíntia, de que algumas vezes os pais fazem assim, por não terem tempo, ou por sentirem que às vezes não dominam, que não conseguem, passam a responsabilidade total da educação para a escola, né? Tanto que ele traz até em termos mesmo, em termos, quase não sai a palavra, de que o professor, ele passou a ser chamado de educador. Não tem nada de errado com isso, porém traz o peso de que a responsabilidade total da educação daquela criança, daquele jovem, é só do professor. E aí pode chegar a um conflito, que seria o seguinte: se em casa eu não consigo educar o meu filho por questão de tempo, de logística, ou de N questionamentos, e eu passo essa responsabilidade para a escola, só que quando chega lá na escola, a criança vai lidar com regras, com horários, com a imposição de respeitar o próximo, então vai ter muitos valores que vão estar sendo trabalhados. Só que se ela não tem nada disso dentro de casa, ela não vai querer ter aquilo na escola. Quando chega na escola que o professor vai falar, aqui tem regras, a criança vai lá e vai confrontar o professor, e aí a família pode achar ruim, porque não quer que o seu filho seja frustrado, porque ele não sabe lidar com as frustrações. Então, olha o círculo que fica. Porque nem os pais conseguem fazer isso em casa, só que se vem alguém para quem os próprios pais estão passando aquela responsabilidade, não sabem como lidar com isso. Por isso que o trabalho em conjunto, ele é importante para conseguir entender o que está acontecendo, né? Que é algo que a gente já vem falando, não tem como separar, não existe o aluno X em casa e o aluno X na escola. Ele é 100% de um jeito em um canto, 100% do outro. Ele sempre vai ter reflexos. Se ele não for igual, ele vai ter reflexos da personalidade dele em todos os lugares. Então, se ele não sabe lidar com regras em casa, ele não vai saber lidar com regras na escola. E se ele não sabe lidar na escola, no meio social também não. E como é que vai ser a vida dele conforme ele for crescendo e não tiver isso? Porque é um princípio que tem que vir de casa. Então, por mais que a gente tenha disciplinas voltadas para os valores, voltadas para a educação socioemocional, para a inteligência emocional também,
é importante que em casa haja esse trabalho. E aí é onde entra. Como é que eu posso passar para alguém algo que eu não tenho? Né? E aí a gente já foge da ideia de tempo, porque não é quanto mais tempo você passa com a criança. Isso. O tempo, ele não é um tempo cronológico, ele tem que ser um tempo de qualidade. Então não adianta você estar em casa o dia inteiro com a criança, se a criança fica no celular, se a criança fica assistindo, se você fica no seu quarto, é um tempo cronológico. Muito mais valeria se você chega, por exemplo, em casa do trabalho à noite, mas você tem aquele tempo de qualidade em que vocês conseguem estabelecer uma rotina, conseguem estabelecer algumas regras e conseguem conversar verdadeiramente. Então, a gente não está falando para ninguém deixe seus empregos e vá para casa cuidar das crianças, porque não é o tempo, mas a qualidade do tempo que vai fazer diferença em todo o contexto. E a gente vai voltar sempre, eu acho que a gente sempre vai falar sobre isso, da importância de estar trabalhando em conjunto com a escola. Porque a escola sozinha não faz nada, tá? Assim como a família em casa sozinha vai ter dificuldades também. Porque a criança vai precisar estar ali, quando ela está na escola, ela não está apenas desenvolvendo as funções cognitivas dela, ela está desenvolvendo também as funções de socialização, de empatia, várias outras, né? Então tem muita coisa que está em jogo ali. E quando eu consigo ter esse trabalho em conjunto, a gente consegue caminhar muito melhor na evolução daquela criança. É isso mesmo. E aí uma coisa importante, né, que Michelle falou sobre o tempo de qualidade, Jane Nelson, que é a precursora, né, da disciplina positiva, ela fala no livro dela o seguinte, que esse tempo de qualidade, um exemplo, uma criança pequena, se eu não me engano, acho que é até os 5, 7 anos, eu não estou lembrada a idade. Mas ela fala assim, você reservar 10 minutos por dia de atenção realmente focada para a criança. Então, tipo, você tirar aqueles 10 minutos por dia para ficar com ela inteiramente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tá com a criança tá brincando ali e a gente tá no celular. Ou tá assistindo uma novela, ou tá assistindo um filme. A gente não tá passando esse tempo com ela. A gente tá ali ao lado dela, mas a gente não tá com ela. E aí, ela até fala para as crianças pequenas, esses 10 minutos por dia, você tipo solta, deixa tudo e tem esse tempo de qualidade. Então, olha só, mesmo que trabalhe pai e mãe fora, dá para tirar acho que 10 minutos por dia, acredito que dá. Nem que seja antes de dormir, né? Ter aquele tempinho de contar história e tudo mais, tudo isso vai fazer uma diferença grande. E aí ela fala também que quando os filhos são maiores, as crianças maiores, ela fala de 30 minutos por semana. E aí pode ser um passeio que você vai fazer. E ela até diz assim, se você tiver mais de um filho, você tira 30 minutos para cada filho. Não é pegar os 2 filhos e aplicar esse tempo. Não, cada filho precisa do seu tempo também com os pais. Então, eu acho bem importante isso, porque a gente vê que não precisa de muito, né? É um tempo pouco ali, pequeno, que vai fazer uma diferença gigantesca, né, nesse equilíbrio emocional dessas crianças. E aí ele fala aqui no livro, que ele fala assim, né, que os filhos precisam de orientação. E aí essa orientação que precisa partir inicialmente de casa, que é o que? A divisão de tarefa. Então já começa com as atividades, desde pequenininho você já pode, inclusive na própria internet tem uma tabela com tipo idade e o que a criança pode fazer. Isso é muito importante, isso traz um senso de responsabilidade, de autonomia, o sentimento de utilidade, porque a criança ela gosta de se sentir útil. Só que acontece às vezes é que tipo a criança ela quer fazer, um exemplo, a mãe tá arrumando a casa, a criança vai lá, pega uma vassoura ou pega um pano para limpar. Não, menino, solta isso, tu não sabe o que tá fazendo. Gente, isso é tão importante, você já incluir na criança. Não é que ela vai fazer uma coisa bem feita, não, mas ela vai sentir ali que ela é importante na manutenção da casa. Claro que ela não vai ter essa ideia formadinha como a gente tá tendo, mas ela vai se sentir importante, né? E aí fica muito mais fácil dela crescer já sabendo que ela tem as obrigações dela, né? Outra coisa também... E é onde a gente entra também, onde a gente entra também, sim, antes de você continuar, com a ideia também de como a gente consegue batalhar contra ideias sexistas, por exemplo, de que existem as tarefas de meninas e as tarefas de meninos, né? Hoje a gente já vê que é um conceito que não dá mais para se levar para frente. Então,
A menina tem que lavar a louça, o menino tem que lavar o carro, né? Então, as tarefas têm que ser divididas igualmente. Então, vamos imaginar que é um casal de filhos. Então, vamos fazer um rodízio aí. Não vamos deixar a mesma tarefa para um, para ele acreditar que aquela tarefa é de menina ou de menino. Tudo é para todo mundo. Eu me lembrei agora, meu sobrinho tem 2 anos, né? E desde muito antes de 1 ano, ele sempre quer fazer as coisas e tudo mais. E minha cunhada, ela deixa ali com supervisão. É isso, a autonomia é isso, não é? E ele até lá na frente ele vai falar um pouco, né, sobre a questão da autonomia, diferente de abandono. E aí, ela sempre deixou com supervisão, olhando. Eita, olha aí, tá vendo? Tá fazendo não sei o quê. Aí eu me lembrei que semana passada ele derramou a água na cozinha. Aí minha cunhada, olha, tá vendo? Olha, você derramou a água, agora vamos ter que limpar, né? Aí ela pegou o rodo, né? Que é aquele que já vem, né? Com o pano. E ele foi e enxugou bem direitinho. Coisa mais linda, né? Por quê? Porque ele já é acostumado desde pequeno. Ele entende a responsabilidade. Ele sabe que toda causa tem uma consequência. Claro que não nesse raciocínio lógico que a gente tem. Mas aí, tipo, ele nenhum momento ele disse, não vou limpar. Não, porque ele já vem sendo acostumado desde muito bebê, desde antes dele andar. Ele já pegava, quando minha cunhada estava arrumando a casa, ele já pegava o pano, a flanela, e ia limpar lá os móveis e tudo. Então, quando ele suja, tá comendo alguma coisa que suja, ele já vai lá, vai limpar. Coisa mais fofa. Então, assim, é uma coisa que a gente vê na prática, que algumas pessoas já estão acordando para isso, né? Entendendo a importância disso. Então a gente vê que não é algo do outro mundo, que dá para se fazer em casa, sim. Né? E aí é onde entra também, que ele fala que da atitude colaborativa, do companheirismo. Isso tudo vai ajudar nesse equilíbrio emocional. Então olha só, né? Às vezes a gente acha que não é nada demais, mas assim, é como se fosse a gente estivesse construindo uma casa e cada tijolinho ali é importante, né? E aí, o que acontece? Quando não existe esse trabalho do equilíbrio emocional, então a criança vai crescendo, né? E vai se tornar o quê? Adolescentes que vivem angustiados. Por quê? Porque eles querem estar sempre... acham que suas necessidades precisam sempre estar sendo atendidas, né? Então, por isso essa importância de mostrar as causas e as consequências, né? E aí, essa criança ela vai crescer com o cérebro tendo essa dificuldade de focar, de estudar, de aprender. Porque é nessas pequenas tarefinhas que você vai se acostumando, né? E lembrando que nós somos... Pode falar. Eu só ia complementar assim, que nós somos seres adaptáveis, né? Então a gente se acostuma até com o que não presta. Então... Realmente. Eu ia falar assim, essas pequenas coisinhas como você trouxe, elas fazem toda a diferença. Porque se alguém para e fala assim, eu te pergunto, Cíntia, você lembra do que você fez com 3, 4, 5 anos de idade? Como era o seu dia a dia? Muito provavelmente você vai me dizer que não. Você tem alguns pontos que você vai trazer à memória. Mas se eu te perguntar, que me perguntaram para mim esses dias assim, tenta resgatar da sua memória algum momento bom da sua infância. Um momento bom. Não precisa ser uma coisa que acontecia todos os dias, mas apenas um momento bom. E aí eu resgatei um momento em família que a gente tinha, que era todo domingo a gente tinha ali por lei, tá jantando juntos. Era um momento que a gente tinha, então eu resgatei aquilo como uma memória. Obviamente que eu não vou conseguir lembrar quantas vezes, como é que foi todos os detalhes, mas é uma memória que foi construída ali porque era um tempo de qualidade que eu tinha com a minha família, né? Então, como você trouxe a ideia do contar uma história antes de dormir, é um tempo de qualidade, é o momento em que tá ali você com a criança, 100%. Então, são essas pequenas emoções que ela vai lembrar, que ela vai estar agregando. Tudo isso vai ser construída. Tudo isso vai estar ali dentro do cérebro da criança, de pinguinho em pinguinho, e que vai fazer com que ela traga a memória. Do jeito que podem ter memórias positivas, podem ter negativas também. Então, me resgata da sua memória aí um momento da sua infância. E, de repente, pode vir um momento ruim, antes de um bom. E o momento ruim eu ficava em casa sozinho, ou determinada pessoa não me dava atenção.
eu não tinha com quem conversar, e por aí vai. Então, o tempo de qualidade, ele é muito importante. Eu me lembrei agora, quando você falou, né, do momento que você resgatou, eu me lembrei de um momento que, quando eu era criança, eu morava em Rondônia, né, Porto Velho, lá no norte. E aí, o que é que acontecia? Lá faltava muita energia, lá era um estado novo e tudo mais, e lá faltava energia direto. E aí, era incrível. Todas as vezes que faltava energia, a gente se juntava e pegava um bocado de coisa dentro de casa e ia brincar de adivinhar que objeto era aquele. E aí, eu me recordando disso, eu digo, olha, a importância dessa questão do lúdico. Porque eram adultos, porque tipo, só tinha eu de criança, o resto era meu pai, minha mãe e os vizinhos mais próximos ali, que a gente tinha uma certa amizade. E a gente se juntava e ficava... Eu me lembro direitinho como hoje. Aí botava no saco, aí cada pessoa tava ali, vendava os olhos, porque no escuro, mesmo assim, a gente tava com velas e a visão vai se adaptando, né? Aí eu me lembro que a gente tentava adivinhar com os pés, que era mais difícil. E adivinhar o que era aquilo. Então, o que foi que isso trouxe pra mim? Uma coisa muito importante, não ter medo do escuro. Porque pra mim, o escuro era um momento de lazer. Então, quando faltava energia, eu sabia que era hora de brincar. Então, olha só, né? Então, e para o adulto, aquilo ali pode parecer uma coisa boba. Mas para a criança, tem, assim, uma importância tão grande, né? E se a gente for pensar, até a gente, enquanto adulto, a gente se diverte tanto, esquece um pouco, né, dos problemas, né, da vida real. Então, eu me lembro muito desse momento. E aí já fica a dica aí também para os pais, que os filhos tenham medo de escuro e tudo mais, para fazer brincadeiras assim, brincar com sombras e tudo mais, né? É tudo uma adaptação, né? Porque é memórias que você vai trazendo e que te trazem um significado. Então, de repente, ali, toda vez que faltava energia, ou que você estava em um contexto em que estava escuro, você ia desencadear, hoje, quanto adulta, você ia desencadear a ideia, a lembrança daquele momento, que foi um momento feliz. Né? É diferente, por exemplo, de uma criança que, quando estava escuro, ela tinha que se trancar no quarto sozinha, porque ninguém queria ficar ali com ela. Então, quais são as memórias que ela vai trazer? O que aquele escuro vai repercutir para ela? Então, até à noite, vai trazer algum contexto ali também. Então, tudo para a criança, ela pode não ter a mesma percepção que a gente tem. Aliás, ela não vai ter a mesma percepção que a gente tem. Mas ela, com certeza, entende o que está acontecendo, com os sentimentozinhos dela ali, e tudo isso vai estar sendo guardado. Ela pode chegar nos seus 20, 30 anos e pode não lembrar de tudo, com detalhes. Mas as sensações, elas vão sempre permanecer. As sensações, elas não vão embora, elas não mudam. Sabe aquela ideia? Talvez todo mundo aqui já sentiu aquilo assim de... eita, tem alguma coisa... Vamos supor, com barulho de chuva. Eita, esse barulho de chuva eu não acho muito legal. Alguma coisa me assusta. Ou então eu gosto muito do barulho de chuva, eu consigo ficar muito tranquila. Alguma coisa, de repente, pode ter acontecido ali que fez você fazer essa sequência. Não que isso vá ocasionar um trauma, nada do gênero, mas o poder das emoções e do que a gente vai ter ali do lado. Então, eu posso contar com alguém naquele momento ou não. E isso vai facilitar com que a criança ela consiga sentar e conversar com um adulto também. Porque ela sabe que, por exemplo, ela não vai ser criticada. Então, se eu tenho o hábito de conversar com o meu filho e falar assim, não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso, como você trouxe, né, a questão de explicar, de justificar, então ele vai tentar entender aquilo. E aí, de uma próxima vez, talvez ele se sinta confortável para falar, mas eu queria fazer isso por isso e isso. Então, ele vai conseguir trazer o ponto de vista dele. E aí é onde vai entrar o diálogo, que é onde entra a parte de conforme vai crescendo, vai conseguindo fazer essa troca, essa argumentação. Porque se o pai ou a mãe chega, o adulto chega, né, e fala, não pode por isso, e fim, acabou, não é não e acabou, o que ela vai identificar ali? Não, ninguém está respeitando o que eu quero, nem quer escutar o porquê que eu quero, não me explica por que eu não posso fazer isso, então da próxima vez que eu quiser fazer, eu vou fazer na hora que eu quiser, sem falar nada para ninguém. E aí é onde pode surgir a ideia de, é melhor eu fazer alguma coisa e ser repreendido do que eu não fazer. Só que esse eu fazer ser repreendido pode ter consequências muito ruins, né? Então, é a mesma lógica que pelo menos eu escutei assim. Já escutei muita gente falar assim, de que a minha filha, se for namorar,
tem que namorar dentro, pode namorar dentro de casa, comigo no sofá, melhor do que namorar escondido, por exemplo, né? Porque com menina tem essa ideia. E aí é onde traz, por que isso? Porque sabe que ali dentro de casa, se precisar de um apoio, precisar conversar, sabe que vai estar protegida. E se tiver lá fora? Porque se está lá fora é porque não está podendo ali falar com ninguém, porque ninguém está ouvindo o que está acontecendo. Então, tudo isso vai ser fortalecido a partir da criança. Não é só quando ela tiver um adulto ou um adolescente ali com as suas emoções já fortificadas e querendo impor tudo ao mundo. Isso já começa, sabe como? Quando uma criança faz algo de errado, a forma como você vai corrigir essa criança. Porque a gente tem uma mania. Tipo, por exemplo, a criança derruba algo no chão. Menino, pelo amor de Deus, tu tá cego, lá, 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 lá. Então essa criança ela vai crescer com aquele medo de fazer as coisas. Quando é um adulto que derrama, eita, peraí, deixa eu te ajudar. Por quê, gente? Né? Vamos parar para refletir sobre isso. Por que a gente trata as crianças dessa forma? E aí, tipo, quando você educa, coloca regras, mas é justamente como eu falei antes, com a gentileza e a firmeza, você pode ser firme, mas gentil. Então, eu vou dar um exemplo que eu falei agora da minha cunhada, né? Quando o meu sobrinho derramou a água lá na cozinha, em vez de ela dizer, mas rapaz, por que tu fez isso? Não, sei... não, ela fez, eita, tá vendo? Tu derrubou, vai ter que limpar. Pronto, ele limpou, ficou limpo. Para ele entendeu ali que a escolha que ele fez teve uma consequência, né? E pronto, então assim, a gente precisa tratar as crianças com respeito para que elas também respeitem tanto os pais como as pessoas lá de fora. Então isso é muito importante, né? E aí eu acho importante, acho interessante também, Michelle, a gente trazer aqui o que ele explica. O que é que significa a síndrome do imperador, né? E é nesse capítulo que ele explica o que é. E eu acho interessante a gente falar aqui, porque quando você pega o livro e olha a capa, aí a pessoa fala, síndrome do imperador, que danada é isso, né? E aí ele fala, né? Ele explica primeiro o que é síndrome, né? Se a gente for levar para o lado, né, patológico da história. Então, assim, são fatores ou sintomas que podem durar um tempo. E aí, por que ele nomeou síndrome do imperador? Ele fala que a síndrome do imperador seria um conjunto de sintomas, né, que vai envolver a imaturidade psicológica, a intolerância com regras, que é tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Que é importante já desde pequeno a gente ir introduzindo ali na educação da criança. Intolerância com os limites, com as leis, né? A irritabilidade diante das frustrações, porque assim, a gente sabe que nós vamos ser frustrados, né? E é importante essa frustração, mas também é importante ensinar a criança a como lidar com a frustração. Então, existem famílias que ou são 8 ou são 80, ou só frustram, ou não querem frustrar de jeito nenhum. E nenhum dos dois é bom. Quando a gente sempre vai lembrar, extremo nunca é bom, né? O bom é o equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? Sim, vai existir frustração, com certeza, até porque a criança ela não tem a maturidade. Então, assim, para a criança quer brincar com a faca, com a tesoura, você vai deixar? Lógico que não. Então, ali naquele momento, ela vai ser frustrada. Mas ela precisa também entender por que ela não pode brincar com a faca, com a tesoura. Né? Ela precisa entender. Então, tipo, você frustrou, mas você vai ensinar a criança como lidar com essa frustração. Então, isso é muito importante, né? Também envolve a insegurança emocional, a insatisfação generalizada. E aí, o que é que a gente vê hoje em dia, né, que muitos jovens estão sempre aí, como eu falei agora há pouco, essa questão da angústia constante, está sempre insatisfeito, né, pode ter rios de coisas, mas nunca está satisfeito com nada, quer sempre mais. Então, é isso que ele fala que a gente precisa levar em consideração, né? A ingratidão, quantas vezes também já ouvi de alguns pais assim, eu não sei mais o que eu faço, né? Meu filho não é muito ingrato, não sei o quê. Mas é porque tudo isso precisa ser trabalhado desde pequeno, né? E aí, quando você não consegue trabalhar essa parte desse equilíbrio emocional, né? Então, quando a vida, Michelle até comentou, né? Quando a vida mostra
que essa criança, esse adolescente, ele é igual a todos os outros, ele vai ter dificuldade em aceitar, né? E aí, quando ele vai para a escola, que tem regras e tudo mais, então vai ter essa dificuldade. Então, assim, é importante treinar essa criança a esperar, a ter empatia, a negociar, a criar, né? E resolver também as próprias questões. Isso é muito importante. Eu estava até no próprio livro também do Cérebro da Criança, os autores falam também, assim, um exemplo, uma briga de irmãos. Então, geralmente, quando os irmãos estão brigando, aí os pais vão lá, separa, briga com os dois, grita com os dois, pronto, acabou-se. Por que não treinar para que eles se resolvam? Isso tudo, lembrando, gente, cada idade vai ter sua forma de condução, né? Mas é importante que que os pais ensinem a eles se resolverem. Peraí, como é que a gente pode resolver isso? Digam vocês dois. E aí, aos poucos, para lá na frente, né, eles vão se resolver sem precisar dessa intervenção dos pais, né? Outra coisa importante é ensinar as crianças a honrarem seu compromisso. Então, se o pai ou a mãe deixa, assim, tem aula hoje, não quer assinar, tá tudo bem, não sei o quê. Então, vai crescer com aquela ideia de que ela não precisa honrar com os compromissos. Isso também é uma falta o quê? De responsabilidade, de respeito com o próximo, que a gente precisa ensinar. Tem a tarefa de casa para fazer. Mas tudo bem, né? Ou então, tipo, a criança tem uma viagem para fazer e a criança tem o horário da escola. Mas pode faltar aula. E a gente pensa que é uma coisa pouca, uma coisa boba. Mas a gente está ensinando o quê? Que o filho não vai precisar ter responsabilidade, que os pais vão estar sempre ali para tentar resolver, né, e remediar a situação. Então, quantas vezes os pais não têm a paciência para ensinar a tarefa de casa? E quando eu digo ensinar, é estar ali para ajudar a conduzir, não fazer a tarefa pela criança. Porque a criança já precisa entender que essa é a responsabilidade dela. Porque a criança tem pouca responsabilidade. E a responsabilidade que a criança tem maior, justamente, principalmente em fase escolar, né, é fazer as tarefas. Então, é daí que começa a trabalhar nessa questão da responsabilidade. Então, é muito importante esse papel educativo dos pais, né, e essa cooperação entre a escola e a família, né? Tu quer complementar alguma coisa? Eu ouvi até uma frase que eu acabo até falando muitas vezes, que diz assim, nem todos. O interessante é que a criança aprenda pelo amor e não pela dor. Porque pelo amor é quando ela está aprendendo ali com a família ajudando, com a família apoiando, mas o apoiando não é fazer por ela. Isso não é amor. É totalmente diferente. Mas é deixar ela fazer e falar assim, eita, não deu certo ainda, mas você consegue. Né? Não deu certo nesse momento, mas vamos tentar de novo, né? O que você aprendeu com isso? Então, o ainda não deu certo. Eu acho que ele até fala aqui, ó, na página 53, ele traz essa ideia do lema do ainda. E aí ele traz, ainda não conseguiu, tente mais um pouco, não deu certo dessa vez, na próxima você tenta de novo e vai conseguir. Isso. Parabéns por ter se dedicado, isso é excelente para o seu futuro. Então isso é a criança poder, de repente, tentar alguma coisa, não conseguiu ali, ela vai se sentir frustrada, mas ela vai estar aprendendo pelo amor, porque vai ter alguém ali que vai estar conseguindo direcionar ela a estar lidando com aquelas emoções, de estar entendendo o porquê e como vai lidar com aquilo. Se em casa a gente não consegue fazer com que ela aprenda pelo amor, porque está ali querendo super proteger, que é justamente a ideia do ser extremamente especial, né? Que é quando ele traz o imperador, são os pequenos imperadores, imperatrizes, a princesinha, o princeso ali, o princeso, ó, o príncipe ali, maravilhoso, né? O príncipe ali é como se fosse extremamente importante e único. Tá? Então, quando chegar lá fora, ele vai se sentir frustrado. E como ele não vai ter aprendido pelo amor, ele vai ter que aprender ali pela dor que você não conseguiu e pronto, acabou. Porque aí, as pessoas lá fora não vão ter o mesmo cuidado em explicar. Né? Elas vão falar o que tiver com vontade ali, porque elas nem sempre vão estar preocupadas em ajudar o outro
a lidar com as próprias emoções. Então, quando a gente consegue trazer essa ideia de é melhor ele estar ali, passando por uma situação de aprendizado e eu estando aqui perto para poder ajudá-lo, do que eu querer proteger ele do mundo todo, como se fosse ali numa bolinha, só que uma hora ele vai ter que sair, né? Se ele não sai, o que vai acontecer? Uma criança totalmente dependente, uma criança que não vai conseguir visualizar planos lá para frente, que é a ideia do projeto de vida, né, que ele já trouxe. Uma criança que não vai saber no futuro tomar decisões, se posicionar, falar sobre o que gosta, o que não gosta, e quando tiver em um relacionamento, né? Então, vai esperar a mãe ou pai, qualquer pessoa ali tomar uma decisão sobre eu namoro ou não namoro, eu caso ou não caso, eu tenho filho ou não tenho filho, né? Então, olha como as pequenas coisas na infância vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. Bastante, né? E até no livro ele fala assim, que não é possível driblar as angústias da vida. Então, assim, se os pais, né, a gente enquanto adulto quer proteger de toda forma, vai chegar uma hora que não vai ter como proteger. Porque na vida real vão existir essas angústias. E aí ele vai precisar lidar, né, aprender a lidar com essas frustrações, com essa angústia. E aí entra a questão do autoconhecimento. Que sempre que a gente vai falar qualquer tema aqui, o autoconhecimento, ele tá presente, não tem como, não tem como. E aí outra coisa que ele fala aqui no livro que eu acho muito interessante, que ele fala assim, o processo da educação dá trabalho, requer tempo, mas o trabalho maior é se não for feito. E realmente, né? Então assim, eu também já tinha até ouvido uma frase que fala assim, se não tá dando trabalho, então tem alguma coisa de errado, né? Porque assim, requer sim um trabalho. E é um trabalho exaustivo. Sim, é um trabalho exaustivo. Fala-se que é mais exaustivo, né? Você educar uma criança do que trabalhar fora. E realmente. Por quê? Porque ela precisa de você ali. Você que vai estar dando essa orientação, né? E realmente é uma atividade que é trabalhosa e estressante. E aí é onde entra a autoanálise. Por que eu quero ter um filho, uma filha? Por quê? Só porque a sociedade diz que eu preciso procriar? Ou eu quero formar alguém, um cidadão? Então, é muito, muito importante isso daí, sabe? Você começar a refletir sobre isso. E aí, o que é que acontece? Muitos pais acabam projetando no filho aquilo que eles queriam para eles e não conseguiram, né? Então, acaba projetando e projeta a sua felicidade no filho. E a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque, assim, o filho, por mais que seja uma extensão sua, mas ele é ele, você é você. Então, como eu trabalho com a questão da orientação profissional, eu já ouvi, né, de alguns adolescentes falando assim, por meu pai ou minha mãe, eu faria tal profissão, porque era o sonho dele ou o sonho dela. E eles não conseguiram realizar. E aí projeta no filho. Mas aí quando o filho vai, tá bom, vou fazer só para agradar. Se a pessoa não se identifica com aquela profissão, né? Vai ser muito, muito pior. Então, cadê, ó? Lidiane tá falando aqui, psicóloga também, né? Vou precisar ler o livro. Obrigado por instigarem essa leitura. É muito legal, viu, Lidiane? Fica conosco aqui toda semana. É maravilhoso. Eu já queria saber, eu já achava, eu acho que ela falou, mas eu tenho quase certeza que ela já leu boa parte desse livro. Porque Lidiane é maravilhosa. Ela é psicopedagoga, Cíntia, e ela tem um carinho tão especial com as crianças que eu vivo trocando informações com ela. Inclusive, muitas coisas que a gente já conversou são figurinhas que eu pego aí com ela. Então, eu tenho certeza que ela já deu uma boa lida aí no livro. Pois é. Então, de modo geral, né, Cíntia, eu acho que é isso que o capítulo queria passar. Eu acho que deu pra gente dar um bom andamento aqui. Então, semana que vem, a gente vai estar indo pro capítulo 4, tá? Lembrando que o horário agora vai ser na quinta-feira, de 3h30 da tarde. Quem não conseguir acompanhar toda,
Quem não conseguir no horário, não se preocupa, vai ficar tudo salvo. Essa vai estar salva lá no perfil do colégio, tá? Com erros de português, com erros de gravação, com tudo, né? Porque o princesa que eu soltei foi maravilhoso. Mas, enfim, vai estar ali salvo, tá? Todo mundo tá acompanhando, porque realmente é uma leitura que dá para ajudar muito, dá para fazer essa ligação da família com a escola e a gente aqui como ponte para estar ajudando. Então, Cíntia, te agradecer por mais um encontro. Muito obrigada por essa troca, por esse estudo compartilhado. Foi maravilhoso. Obrigada também, né? Eu que agradeço, porque é muito bom, porque, assim, da mesma forma que a Lidiane falou, né, que tá precisando ler o livro, eu também tinha comprado o livro, tinha começado a ler, mas com a correria do dia a dia acabou ficando em segundo plano. E aí, quando eu e Michelle resolvemos fazer esse estudo compartilhado, eu digo, é bom porque instiga realmente, assim, não, tem que pelo menos um capítulo por semana, né? Tem que ler. E é muito bom, a leitura dele é muito boa, é muito prazerosa, é uma linguagem muito simples. E aí a gente aprende muito mais quando a gente compartilha com o próximo, né? É verdade. Então é isso, Cíntia. Muito, muito obrigada, viu? Até a próxima semana. Até semana que vem. Tchau, gente. A gente se encontra na próxima Obrigada. semana.